Olá! Nesse vídeo falaremos de declaração de atributos e métodos de uma classe. Na declaração de atributos, nós utilizamos um qualificador, o tipo do atributo e a sequência dos atributos, né? Esse qualificador aqui a gente tem omitido por enquanto, a gente não tem colocado, e aí ele tem um comportamento que a gente chama de default, tá? A gente vai discutir essa questão da visibilidade dos qualificadores lá no momento do vídeo sobre encapsulamento, que a gente vai estudar posteriormente, tá? Mas para atributos, inicialmente o padrão para atributos, assim, quando vocês tiverem na dúvida, coloquem em private. Você começa com private e modifica de acordo com a necessidade, mas por padrão, atributos são private. Atributos nunca devem ser public. Em contextos muito específicos, eles podem ser protected ou default. Mas a gente vai ver isso aí em outra oportunidade, tá? Bem, os atributos também podem ser estáticos. Se um atributo for estático, a gente vai colocar a palavrinha static entre o qualificador e o tipo. E quando o qualificador é estático, ele não é de um objeto, né? Ele é da classe. Vamos colocar assim. Aqui eu tenho um pequeno exemplo que eu não vou mostrar porque eu vou complementar, vou fazer o nosso próprio exemplo. Declaração de métodos, já aprendemos a declarar métodos na aula de criação de métodos, mas lá a gente criou basicamente métodos estáticos, né? Quando a gente fala de métodos, eu posso ter método de um objeto específico ou métodos estáticos, que são de nenhum objeto ou de um conjunto deles, né? Aí aqui a gente tem um outro pequeno exemplo utilizando aí métodos. Notar que com métodos estáticos é possível fazer referência à classe, mas aqui nos métodos não estáticos é necessário possuir uma instância do objeto. Eu vou mostrar isso aqui no nosso exemplo, tá? Então vamos aqui para o NetBeans, que aí a coisa fica mais divertida. Eu vou partir do exemplo que a gente fez no último vídeo. Então eu tenho lá uma classe cliente e eu tenho os atributos nome e idade. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar private aqui, tá? Por padrão, a partir de agora, nós vamos começar sempre com os atributos como private. Depois a gente pode mudar, mas inicialmente a gente vai colocar como private. Isso vai garantir que a gente não possa fazer isso aqui, ó. C2.nome, ele não vai deixar fazer, ele nem aparece, ó. Tá? Por que ele vai me proteger fazendo isso? Alterar atributos diretamente, permitir esse tipo de alteração, pode fazer com que eu tenha dificuldade de manutenção. Como assim? Vamos supor que eu usasse isso aqui, ó, em vários locais, né? E depois eu quisesse dar um comportamento toda vez que eu seto um valor numa variável, né? Eu teria que sair caçando todos os locais que eu fiz a chamada para mudar aqui o comportamento, acrescentar esse comportamento. O ideal para esse tipo de situação, e é um padrão aí para o pessoal que programa com Java, é criar o que a gente chama de métodos gets e sets. Como assim? O Java já tem por padrão aqui, ó, os getters e setters, que são os obter, né, para você pegar o valor, e o setar o valor. Então aqui eu já estou setando idade, obtendo idade, setando o nome e obtendo o nome. Então se eu quiser trabalhar com os atributos agora, eu não os acesso diretamente. Eu não faço assim. Eu faço assim, ó. Ponto get nome. Ó, eu encapsulo os atributos, ó, get idade, de forma que os métodos me dão comportamento. E como que as coisas acontecem lá dentro, como que o nome é obtido? Não me interessa. Como que a idade é obtida? Não interessa. Para quem está usando a classe cliente, isso não é uma questão importante. Isso é uma questão importante lá para cliente. Como que ele vai fazer isso? É problema aqui da classe cliente. E aí a gente até já criou aqui métodos, né? Eu tenho aqui um método que ele é público, string, retorna um string, getNome, ele retorna o valor do nome, né? Eu posso ter outros métodos. Eu poderia ter um método aqui, por exemplo, public void
incrementa a idade, por exemplo, né? Que ele pega a idade do objeto, ó, ponto idade, mais. Poderia chamar dessa forma? Eu poderia, por exemplo, usar esse método aqui, ó, C1 ponto, incrementa a idade, e aí se a gente rodar aqui, ó, ele vai mostrar 51, tá? Então, para métodos, é comum a gente usar público. Em algumas situações, vocês vão querer criar métodos privados ou protegidos. Bem raro método protegido, mas método privado é comum. Método privado é usado muito quando você quer esconder uma parte do seu código. Por exemplo, vamos supor que você converse com uma API antiga, com códigos legados, e você quer isolar isso no seu sistema. O que você faz? Você cria um método privado, tá, dentro de uma classe, e coloca métodos públicos que chamam esse método privado para você esconder a implementação, né, a assinatura aí, desse método privado da interface pública da classe. Né? Então essa é uma das possibilidades aí. Bem, a gente viu também lá a questão dos métodos, dos atributos e métodos estáticos. A gente já viu métodos estáticos em outras aulas, então eu vou mostrar aqui um atributo estático. Vamos supor que eu quisesse saber quantos clientes foram criados, né? Então aqui, ó, private static int, tá? QT. Inicialmente, quando tem a classe, nenhum objeto foi criado. Mas toda vez que eu passar por um construtor, tá? Eu vou ter o quê? Cliente.qt mais. Por quê? Um objeto sempre é criado no construtor. Ou ele vai ser criado nesse construtor ou no outro. Então, se eu quiser saber quantos objetos foram criados, basta incrementar essa quantidade no construtor. Notar que eu não faço referência a this, né? Não faço referência ao objeto. Eu faço referência à classe, né? A classe cliente. E aí, eu vou querer ter um método, para obter essa quantidade, ó. Vou colocar aqui insert code, vou só fazer um getter, tá? Por que eu não quero set? Eu não quero que o meu usuário possa alterar a quantidade. A quantidade ela vai ser controlada pela construção dos objetos, né? Notar que aqui o meu método se tornou estático. Eu tenho um método QT, que ele é estático. O nome QT ele pode até ser revisto em outro momento, tá? Foi o que veio aqui agora. Se eu quiser saber, por exemplo, quantos objetos foram criados, olha só, system.out.println, ó, foram criados, vamos colocar aqui mais, cliente.getQt mais clientes, olha só. Olha que interessante esse método aí, ó. Deixa eu puxar para cá, ponto e vírgula aqui no finalzinho, né? Ó. Então aqui, ó, foram criados cliente.getQt clientes. Se eu rodar aqui, ó, olha o que ele vai mostrar. Foram criados 2 clientes. Se eu criar um terceiro cliente, olha que legal. Ó, vamos criar um terceiro cliente aqui. Também vou criar ele sem nome, ó. Olha só. Beleza, salvei, rodei, olha lá, foram criados 3 clientes. Então, o comportamento estático aqui, ele passa a valer não para um objeto específico, mas para a classe, né, para o conjunto de objetos que interagem com aquela classe. Então, eu tenho aqui um atributo estático que controla a quantidade de objetos criados. Quando eu passo pelo construtor, vamos trazer o construtor lá para cima para ficar mais perto, ó. Vou dar um Ctrl X aqui, ó. Vamos limpar aqui. Limpar aqui. E colocar o construtor aqui pertinho, ó. Então, o que ele faz? Toda vez que eu passo por um construtor, ele cria um cliente. Ele cria através dessa sintaxe aqui estática, né? E aí aqui na hora que a gente usa, ele consegue dar esse comportamento estático, tá? Então sobre criação de métodos e atributos, era isso aí. Valeu!